Nascido em 1882, José Bento Renato Monteiro Lobato, também conhecido como Monteiro Lobato, foi um escritor e editor brasileiro e, além disso, um dos primeiros autores infantis do país e da América Latina. Durante sua vida, escreveu várias obras, sendo a mais famosa O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Foi alfabetizado pela mãe. Assim cedo despertou o gosto pela leitura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, o Visconde de Tremembé. Quando pequeno, já demonstrou seu temperamento e personalidade, quando escandalizou a todos por recusar-se de fazer a primeira comunhão. Com 13 anos, foi estudar em São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras. Inicialmente, seu nome era José Renato Monteiro Lobato, pois assim havia sido registrado. Porém, queria usar muito a bengala de seu pai, após o mesmo ter falecido. Entretanto, na bengala havia gravado JBML, ou seja, José Bento Marcondes Lobato. Assim, acabou por mudar seu nome para José Bento Renato Monteiro Lobato. Ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da capital, formando-se em 1904. Na festa de formatura, fez o discurso tão agressivo que vários professores, padres e bispos se retiraram da sala. Após se formar na universidade, Monteiro Lobato voltou para Taubaté, onde conheceu Maria Pureza Natividade, com quem casou-se um ano depois de ser nomeado promotor público da cidade de Areias, em 1907. Permaneceu em Permaneceu em Areias até 1911, quando morreu seu avô, o Visconde de Tremembé, deixando-lhe de uma herança uma fazenda em Taubaté, para onde se mudou. Em 1917, vende a fazenda e muda-se para Caçapava. Nessa época, dedica-se à literatura e funda a revista Paraíba. Fechada em seguida, muda-se então para São Paulo, colabora com a Revista do Brasil, transformando-a em um núcleo de defesa da cultura nacional. Após isso, funda a Gráfica Monteiro Lobato, que foi encerrada em 1924. A Companhia Nacional vende sua parte em 1927 e funda a Editora Brasiliense, em sociedade com amigos. Nesse mesmo ano, foi nomeado Adjunto Comercial do Brasil em Nova York, no governo de Washington Luiz. Após a Revolução de 1930, quando voltou ao Brasil, investiu nos negócios do petróleo, acabou por fundar empresas de prospecção, contrariando poderosos interesses multinacionais, o que causou na sua prisão em 1951. Foi perseguido pela ditadura do Estado Novo, tendo seus livros de literatura infantil apreendidos e queimados. Em 1956, foi morar na Argentina, onde estabelece também uma editora, a editora Acton. Em 1957, volta para São Paulo. No dia 5 de julho de 1958, morre de problemas cardíacos. Nas primeiras páginas, o autor aborda a ideia de Visconde de ensinar matemática para as crianças. Tal seria feito através de uma viagem ao país da matemática. Porém, a viagem seria diferente, pois o país que viria até o sítio. Com os viajantes no sítio, Visconde então organiza uma peça, um espetáculo, para ensinar matemática. A cada entrada de determinado tema, muitos personagens ensinam. Todos esses assuntos são explicados pelo personagem de Visconde Sabugosa. Em 29 de agosto de 1934, um aluno da escola Bárbara Ottoni, no Maracanã, Rio de Janeiro, escreveu para Monteiro Lobato cobrando uma promessa: a escrita dos livros Quindim no País da Matemática e Emília no País da História do Brasil. Tempos depois, o escritor, em uma carta com o sociólogo Oliveira Viana, relatou que em uma visita para a escola pediram-lhe um livro sobre aritmética e ainda deu essa importância de se abordar o assunto de forma divertida. Então, no ano seguinte, em 1935, cumpriu a promessa da escrita, e como podemos ver ao longo do trabalho, Monteiro Lobato era um grande crítico à falta de educação do país. Então, sem dúvida, a vontade de aprender as crianças que lhe pediram no livro foi uma grande motivação para a escrita. Em 1891, a Constituição Republicana foi estabelecida. Nela tinha o voto direto e o primeiro presidente foi Prudente de Moraes. O presidencialismo foi aderido de forma parecida com o que é hoje, então tinham 4 anos de mandato e o presidente não tinha direito a uma reeleição, que nem hoje em dia. Nessa Constituição, o voto era secreto, mas ele era facilmente falsificado. Quem mandava nas eleições eram os coronéis, que mandavam as pessoas a votar. Tinha aquele negócio do voto de cabresto, que tipo, a pessoa ia votar e ia ter meio que um guarda-costa na porta, assim,
Aí ela ia entrar pra votar e o cara ia entrar do lado dela e eu ver, tá votando em quem aí? Tipo isso, tá ligado? Ele não. Era assim que funcionava os votos. Essa alienação política e o analfabetismo da época foram retratados fortemente nas primeiras obras do Monteiro Lobato, especialmente do personagem que a gente já comentou em aula, o Jeca Tatu. Então, se vocês lembram da aula de história, no século XX houve a Primeira Guerra Mundial. Isso acabou dando um grande impacto econômico em vários países da Europa e no Brasil também. Por quê? Na Europa, a indústria bélica começou a ser mais reforçada. Então, tipo, os países estavam focando em fazer arma. E o Brasil precisava dos produtos importados da Europa. Quando parou de vir produto porque os países estavam fazendo arma, o Brasil teve que começar a produzir os produtos aqui, o que resultou numa industrialização do país. Isso teve diversas consequências. Uma classe operária surgiu, e com a classe operária houveram organizações que buscavam o direito do trabalhador. As condições de trabalho naquela época eram terríveis, como acho que todo mundo já sabe, com 16 a 14 horas, 14 a 16 horas de trabalho e sem direito nenhum para os trabalhadores. Então era um negócio horrível. E tinham diversas organizações para tentar conseguir esses direitos. O Monteiro Lobato vai defender o estilo de vida rural e vai incentivar isso, ele vai incentivar o negócio. O próprio personagem Jeca Tatu é um negócio que era isso, sabe? Porém, com o tempo, as pessoas vão começar vão ir do campo para a cidade procurando um estilo de vida melhor. Elas vão começar a trabalhar nas fábricas e deixando aos poucos o campo para trás. Apesar do Brasil ainda ser um país bem rural. 1919. Monteiro Lobato vai publicar Cidades Mortas, que retrata o fim do ciclo do café, que o meu colega Pablo vai comentar. Em 1920, o Monteiro Lobato vai publicar o primeiro dos 23 volumes da Menina do Narizinho Habitado. E esses 23 volumes vão acabar se tornando o Sítio do Pica-Pau Amarelo e vão acabar em 1945. Monteiro Lobato apoiava Júlio Prestes, o presidente que foi eleito e sofreu o golpe do Getúlio Vargas. Devido a isso, o Getúlio e o Monteiro eles não se gostavam muito, tá ligado? Então diversos livros do Monteiro foram censurados e tipo queimados, jogados fora de qualquer jeito. E é isso. O Monteiro Lobato sempre defendeu a existência de petróleo aqui no Brasil. Ele escreveu um livro em 1936 chamado O Escândalo do Petróleo, onde ele denunciou funcionários da empresa de petróleo daqui por terem vazado segredos do subsolo do nosso país para empresas de fora. Esse livro fez muito sucesso e esgotou três edições no primeiro mês. Só que ele foi censurado depois, porque era Vargas. O próximo livro do Monteiro Lobato foi O Poço de Visconde, uma aula de geologia para as crianças. Esse livro foi acusado de ser uma propaganda comunista para as crianças, porque nessa época os países capitalistas estavam vivendo o famoso medo do comunismo, sabe? Então, tipo, pera, geologia para criança? Comunismo. Em 1938, finalmente o governo getuliano cedeu as ideias de Monteiro Lobato sobre petróleo no Brasil. E foi encontrado petróleo na jazida Lobato, na Bahia. Com a confirmação da existência de óleo mineral aqui no Brasil, Vargas estabeleceu uma lei que torna todas as jazidas de petróleo do país parte propriedade da União. Monteiro Lobato chegou a ser preso por ter enviado uma carta criticando Getúlio Vargas. Porém, ele foi solto 3 meses depois após receber indulto do Getúlio Vargas. E ele viveu o resto da vida defendendo as coisas que ele acreditava, como a Sora comentou, ele não parava de falar, né? Ele não segurava e foi defendendo isso até morrer em 1948. Ciclo do café. O ciclo do café começou em 1927. O café era contrabandeado da Guiana Francesa para o Brasil. O plantio do café começou só para o consumo doméstico. Em 1970, eles acharam a terra rosa em São Paulo, aonde que a terra era muito boa para o plantio do café. Daí eles começaram a exportar o café para a Europa. 29. A crise de 29 aconteceu após a Primeira Guerra Mundial. Foi uma crise onde a Bolsa de Valores dos Estados Unidos praticamente quebrou, porque a Europa resolveu importar produto para começar a crescer, porque por causa da guerra eles faliram, o país estava tudo detonado. Bom, como os Estados Unidos exportava muito para a Europa na Primeira Guerra Mundial,
eles tiveram uma alta produção dos produtos e não tinha para que comprar. E isso mexeu na bolsa de valores e fez que quebrar. E a população começou a se suicidar, os acionistas começaram a se matar porque eles começaram a perder muito dinheiro. Os Estados Unidos só começou a melhorar quando criaram a lei New Deal, onde o Estado pôde ajudar na economia. Daí onde os Estados Unidos começou a crescer de novo. Assim. Era Vargas. A Era Vargas ocorreu de 1930 a 1955. Monteiro Lobato sofreu bastante nessa época. Ele teve alguns dos seus livros censurados, outros foram queimados. Por que isso ocorreu? Na eleição de 1930, ele apoiou o presidente Júlio Prestes, que ele até chegou a ganhar eleições. Só que ele não chegou a subir ao poder, porque o Getúlio Vargas tomou o poder à força. Monteiro Lobato não tem um período bem definido. Ele era associado ao pré-modernismo e ao modernismo. Mas o que é pré-modernismo e modernismo? Algumas características se destacam, como eles quebram as normas acadêmicas. Eles quebram as normas acadêmicas, se desprendem do passado, tentam focar mais no futuro e, junto disso, eles escrevem num estilo parnasiano, ou tudo bonitinho. O modernismo apresenta o antipassadismo cultural, com bastante criação e inovação. E na passada do pré-modernismo para o modernismo, o pré ainda tem uma pegada muito europeia. Então, no modernismo, o Brasil se desprende totalmente das características europeias, tendo a sua própria estética. O modernismo apresenta o antipassadismo cultural, com bastante criação e inovação. E na passada do pré-modernismo para o modernismo, o pré ainda tem uma pegada muito europeia. Então, no modernismo, o Brasil se desprende totalmente das características europeias, tendo a sua própria estética. O modernismo apresenta 3 fases, e na primeira é a fase heróica, onde eles combatem as escolas literárias tradicionais. A segunda fase segue o mesmo caminho da primeira, mas devido ao contexto histórico, eles acabam focando muito mais na sociedade e acabam usando os textos para debates e críticas. A terceira fase tem mais foco na estética e na renovação de formas literárias, deixando de lado a parte social.